escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Olá, bom dia pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã de domingo para estudar mais uma vez a Palavra de Deus, seguindo a nossa revista, a revista Território Team. Você tem 13 novas mensagens, as cartas de Paulo, uma viagem pela história da redenção, uma revista sensacional, com temas muito relevantes para a nossa vida cristã. Quem tem acompanhado as aulas, tem percebido isso. E hoje nós vamos estar falando acerca da lição número 6. O tema é Presente e Merecido a Graça de Deus. É lógico que é um tema que é essencial para a nossa fé cristã. Quando a gente fala de graça de Deus, estamos falando de algo que diz respeito à nossa salvação. E como texto básico, nós vamos estar abrindo lá, eu coloquei o texto para vocês, em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz o seguinte: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então nós vemos aí Paulo escrevendo a Tito, dizendo que a graça de Deus ela se manifestou. Então ela algo que foi revelado aos homens e se manifestou salvadora a todos os homens. E aí Paulo continua dizendo o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então nós vemos aí Paulo indicando, colocando a graça de Deus como um elemento que foi, ou algo que foi manifestado de maneira salvadora a todos os homens. E ele fala ainda que essa graça ela nos educa, a nós que fomos alcançados por ela, para que a gente deixe a impiedade, ou seja, que a gente deixe os falsos ídolos, falsos deuses, e que também nós deixemos as nossas paixões mundanas, aquilo que é pecado aos olhos de Deus, para que a gente viva, segundo Paulo, no presente século, ou seja, no tempo que nós vivemos, de forma sensata, justa e piedosamente. Então, quais são os objetivos da lição de hoje? Em primeiro lugar, é compreender o lugar da graça no processo de salvação. E quando eu falo de salvação, e todos nós, como cristãos, temos essa certeza de que somos salvos por Cristo Jesus. Mas nesse processo, qual que é o papel da graça? E é esse um dos objetivos da lição de hoje. E também entender os efeitos da graça na vida do crente e buscar viver de acordo com ela. Quer dizer, há efeitos práticos na nossa vida enquanto cristãos. A graça ela influencia no nosso modo de viver, no modo como nós devemos nos portar, falar, pensar, agir. Quer dizer, tudo aquilo que nós fizermos, a graça ela tem um efeito prático na nossa vida. E, primeiramente, a gente tem que entender um pouquinho do contexto da carta. Paulo escreve essa carta a Tito, é uma carta que é escrita não a uma igreja, como no caso de Coríntio, ou a uma região, no caso da igreja da Galácia, aos Gálatas, que é uma região, não uma cidade específica, mas aqui Paulo escreve uma carta a uma pessoa, Tito, que foi companheiro dele nas viagens missionárias, participou
das 3 primeiras viagens missionárias, e na 4ª viagem, Tito acompanha Paulo uma parte, e quando Paulo chega a Creta, eles chegam a Creta, né, após iniciar o trabalho, Paulo deixa Tito naquela localidade, na ilha de Creta, né, para que ele pudesse estar continuando a obra, né. Então, ali nós temos uma igreja que está nascendo, que está surgindo, que precisa, portanto, ser organizada, né? E Paulo escreve essa carta a Tito, né, dando algumas orientações. Então, a gente pode entender, né, do esboço da carta a Tito, uma carta bem pequena, né? Você rapidamente lê, e eu recomendo, né, a leitura que vocês façam a leitura de toda a carta, né? O esboço basicamente é essa. Paulo faz uma saudação a Tito, né? Como é comum, né? Você escreve uma carta, ou no caso Paulo é assim, ele escreve uma carta e ele faz uma saudação a Tito, né? Depois ele fala um pouco da organização das igrejas em Creta, né? Ou seja, como Tito deveria proceder para estar organizando a igreja, né? E aí Paulo fala dos deveres e qualificações dos ministros, dos presbíteros, né, que vão estar pastoreando a igreja, né? Alerta a Tito a respeito dos falsos mestres e das falsas doutrinas que ameaçavam entrar dentro da igreja. E aí, na 3ª parte, Paulo vai instruir acerca de vários grupos, né, várias categorias de pessoas que fazem parte da igreja. Então ele vai falar, vai instruir acerca das pessoas idosas, dos homens idosos, das mulheres idosas, dos jovens. Ele vai instruindo como cada categoria das pessoas tem que se comportar, o que elas têm que elas devem observar, né? Ele vai colocando deveres ou orientações quanto a comportamento, né, dessas várias categorias de pessoas que estão intimamente ligadas à vida cristã. Quer dizer, o que Paulo está fazendo ali não é simplesmente trazendo uma moral humana, né, ou um modo de enxergar os costumes ou a prática do dia a dia na vida de cada pessoa a partir de uma ótica humana. Ele está colocando ali que todos esses deveres que ele elenca ali no capítulo 2, versículos de 1 a 10, em Tito, né, estão ligados ao fato de ele estar se dirigindo a pessoas que são cristãs. Então, esses deveres, essa ética, essa moral que Paulo coloca ali, decorre justamente da vida cristã, né? E para sedimentar o seu argumento, Paulo traz o fundamento desses deveres, né? Quer dizer, aí eu tenho, portanto, após ele colocar, né, essas orientações com relação a deveres, né, dessas várias categorias de pessoas, ele vai trazer as bases teológicas para a vida cristã. Ou seja, por que as pessoas têm que viver dessa forma que ele está falando, né? E aí nós temos, né, justamente o texto básico, né, que nós lemos no começo da aula, falando justamente acerca de quais são essas bases bíblico-teológicas para a vida cristã. Então, o que Paulo está colocando nesse texto básico que nós vemos é o padrão cristão de comportamento, né? Mas que esse padrão cristão de comportamento tem um fundamento teológico profundo no conceito da graça, né? É interessante porque eu já vi algumas pessoas falarem, né, alguns grupos evangélicos falarem que Cristo nos trouxe liberdade, e de fato isso é uma grande verdade, né? E que essa liberdade ela foi de graça, e também isso é uma verdade, a gente vai ver isso, né? Só que se confunde muitas vezes a liberdade com a libertinagem, com a falta
né, de compromisso com um padrão de comportamento que reflita os efeitos da graça na nossa vida. E o que Paulo está falando aqui é justamente algo diferente, né? Quer dizer, a graça, ela mostra que há um padrão de comportamento cristão e tem uma profunda ligação com a graça. A graça, portanto, não significa uma libertinagem, né, ou uma autonomia para você fazer tudo aquilo que você quiser, né? Mas a graça, ela nos dá a liberdade de nos comprometermos com o Evangelho e vivermos de acordo com esse Evangelho. Então nós temos aí, eu trouxe a transcrição de uma frase do Kelly, né? O Kelly escreveu um comentário bíblico, né, sobre as duas epístolas de Timóteo e Filemon, né? E ele fala o seguinte, né, a respeito, comentando esse texto de Tito, ele diz que foi exatamente para elevar os homens a uma qualidade mais alta de vida que Deus interveio na história mediante a encarnação. Quer dizer, quando Jesus ele vem, significa que Deus está interferindo, né, de maneira física com a encarnação na história humana, né, essa história humana que havia sido contaminada pelo pecado. E lá em Gálatas, por exemplo, Gálatas 5:1, Paulo fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Essa é uma das coisas, né? Essa é uma das coisas que a graça nos propicia, né? De sermos livres para Cristo. Quer dizer, o que é melhor, né? A gente ser livre ou a gente ser escravo? É lógico, né? É uma pergunta até simplória, né? É lógico que a liberdade é melhor do que a escravidão, né? Mas o que Paulo está mostrando aqui é que a graça, ela justamente promove essa melhora na qualidade de vida, né? Agora nós não somos escravos do pecado, agora nós nos tornamos livres para servir a Cristo, né? E é isso que Kelly está colocando, quer dizer, a graça, ela propicia, né, uma mudança profunda no nosso comportamento, né? Implica deveres, né, como cristãos, né? Não deveres no sentido que nós agora somos escravos de algo, né, mas deveres no sentido que nós somos livres para servir a Jesus com toda a nossa vida. Então nós vemos ali que Paulo começa, né, depois de descrever toda uma série de deveres de várias classes, né, de pessoas, de crentes, né, ele diz o seguinte: porquanto, versículo 11 começa, né, essa partícula que ele usa aqui, o porquanto, vai indicar que Paulo está para declarar o fundamento teológico do conselho que acabou de dar, né? Qual que é o fundamento teológico? Porque, por exemplo, a gente vê lá em Tito 2:1, ele fala: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Por que os homens idosos têm que fazer isso, né? E aí Paulo, quando ele diz aqui o porquanto, ele está indicando justamente qual que é a razão, né? O que justifica, o que dá validade, né? O que fundamenta a necessidade de que os homens idosos tenham esse comportamento, né? E qual que é esse fundamento teológico que Paulo utiliza, né? É que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? A gente vê lá, tomando de novo, né, o Tito 2:11, né, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quer dizer, façam tudo isso que eu falei, né, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça, segundo Paulo, é a graça que nos educa, né, para que a gente renegue a impiedade e que a gente deixe também renegue as paixões mundanas, né? Quer dizer, há, portanto, um fundamento claro na graça como um elemento que nos impele a ter uma vida transformada, um comportamento que reflita o caráter de Cristo na nossa vida.
Então, a graça de Deus é algo que os homens não poderiam ter formado qualquer noção de conceito, né? Aqui é uma questão importante. Quando Paulo fala de todos esses deveres, ele não está colocando o mérito na própria conduta da pessoa. Não significa que se você fizer aquilo, você vai obter a salvação. Não significa que os jovens, se eles... Ele fala aqui no versículo 6 do capítulo 2, né? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Quer dizer, não simplesmente, a gente não vai obter salvação, justificação, pelo fato de nós cumprirmos todas essas orientações, né? Mas o que Paulo está falando aqui, a graça de Deus, foi algo que nós não tínhamos como formar qualquer conceito e noção. Nós não teríamos condição de pensar na ideia de graça, né? Mas o próprio texto fala, né? Essa graça agora, versículo 11, ela foi manifestada em Cristo Jesus, né? Então, Paulo aqui começa a mostrar toda a ideia, todo o conceito do que seja graça, né? Como algo imerecido, como algo que não está fundamentado em qualquer mérito humano, né? Mas é a graça que é manifestada através de Jesus, que é nos dada independentemente dos nossos méritos, né? Lá 1 Timóteo 1, 9 e 10, Paulo também escrevendo aqui uma carta endereçada a uma pessoa, né? No caso de Timóteo, ele vai dizer o seguinte, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, né? Quer dizer, não há mérito, não há algo que nós possamos fazer, mas conforme a sua própria determinação e graça que foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. O interessante desse texto, né, é que, além, obviamente, de deixar claro que não há mérito na salvação, né, não há obras que nós possamos fazer, né, mas sim uma determinação e graça dada em Cristo Jesus. Paulo fala que essa graça, essa determinação foi antes dos tempos eternos, né? O que significa isso, né? Mostra que a graça não foi um acaso, não foi um acidente na história, né? A graça foi algo planejado lá no coração de Deus na eternidade, né? Antes dos tempos eternos, né, Deus já havia trabalhado, né, construído a sua ideia de graça, né, e que nos últimos tempos seria manifestada através de Jesus. Então a graça é algo que existe lá antes dos tempos eternos. É um conceito bem abstrato, né? O que é algo antes dos tempos eternos? A gente pensa em eternidade como algo que não tem começo nem fim, né? E aqui o texto traz uma ideia de algo que está para além daquilo que não tem começo nem fim, né? Então é algo difícil, né? É um conceito metafísico muito complexo de a gente compreender, e eu imagino que nós nunca vamos ter capacidade de entender toda a grandeza, né, do plano de Deus e da graça dele, que surge lá antes dos tempos eternos e é manifestada agora com Jesus Cristo, né? Então a gente tem como um primeiro ponto, né, é entender que a graça ela é abundante. Lá em Timóteo a gente viu que 9 e 10, a gente viu que a graça não foi um acidente cósmico, histórico, né, mas foi algo planejado no coração de Deus, né? E quando Deus planeja, ele faz as coisas de forma perfeita, né? De uma forma que efetivamente atinja o objetivo a que havia sido proposto, né? Então a gente tem que a graça existe onde há pecado, né? Mas a graça ela se torna mais abundante que ele. Então, quando Deus idealiza a graça, quando ele nos oferece a graça, ele manifesta em Jesus, né, ele oferece algo que é suficiente, necessário para a nossa redenção, né? E aí Romanos 5,20, Paulo fala: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Quer dizer, a graça de Deus ela é idealizada, ela é planejada no coração de Deus de uma forma suficiente. Não existe pecado na sua vida que possa te afastar de Deus, né? Ou que possa impedir a graça de Deus de atuar. Como Timóteo fala lá, né? A graça ela se dá conforme a própria determinação, né, de Cristo Jesus, né? Ele nos concede a graça e não há nada que possa impedir que ela atinja e transforme a nossa vida. Agora, a abundância da graça não significa um cheque em branco para que a gente possa pecar, né? Eu vou usar de uma lógica matemática humana, né? Então, se o pecado atinge um certo volume, a graça ela ela é superabundante, ela vai além dessa quantidade de pecado, né? Então eu posso pecar bastante, posso fazer o que eu quero, porque a graça sempre vai ser maior, né? Não é nesse sentido que Paulo está escrevendo aqui em Romanos 5:20, né? O que ele está falando é o seguinte, que não existe pecado que possa impedir a graça, né? Porque a graça sempre vai ser maior do que o pecado. Então a graça ela é o antídoto de Deus para o pecado, né? Não é um cheque em branco para que a gente possa fazer o que nós quisermos. E aí Romanos 5:17 Paulo fala: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Quer dizer, essa graça ela vem sobre todos nós, essa graça produz justificativa na nossa vida. Não há pecado, né? E uma das acusações que o inimigo faz é justamente tentar desqualificar a graça, dizendo que nós somos pecadores, e isso é uma verdade, né? Mas que por conta do nosso pecado não há nenhuma saída para nós, né? O que a Bíblia nos fala aqui é que essa graça ela é maior do que qualquer pecado, ela é capaz de transformar a nossa vida, né? Paulo fala lá em Efésios, por exemplo, né, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, né? Então, a graça é uma suprema riqueza que nos é dada através de Jesus e não pelos nossos méritos. Também lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, diz: enquanto oram eles em vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Então a graça ela é suprema riqueza e ela é superabundante, né? Por mais que o inimigo possa apontar para você e apontar os seus pecados, mostrar o quanto você é pecador, você pode dizer para ele que todos os seus pecados estão cravados lá na cruz, porque a graça é mais abundante do que qualquer coisa. E também, lá em 1 Timóteo 1,14, diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, né? Novamente, aqui a ideia de que a graça ela não é apenas superabundante, mas ela transborda, né, para todas as áreas da nossa vida, né? Nós temos que estar, portanto, dispostos a permitir com que a graça de Deus transforme cada área da nossa vida, né? Então, como se dá essa manifestação da graça, né? Nós vimos aí que a graça ela é abundante, né? E essa graça se manifesta. Nós vemos lá que Paulo fala da graça como algo que se manifestou, né? Nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, que essa graça ela surge no coração de Deus antes dos tempos eternos, mas ela se manifesta em Jesus Cristo. Então, Paulo está falando da vinda de Jesus e da salvação que ele oferece, né? Quando Cristo se encarna, né, significa Deus vindo ao encontro do homem, né, a partir da única e exclusivamente da sua misericórdia e da sua graça, né? Nós, portanto, dependemos da revelação de Deus para tomar conhecimento dessa graça, né? Então,
a manifestação da graça não decorre, né, isso fica muito claro nos textos de Paulo, ela não decorre de forma alguma de qualquer conduta ou de qualquer ação que o homem possa fazer. Tudo que você imaginar que você possa fazer, né, para obter a graça, né, é um nada, né, não é que é insuficiente, né, é menos do que isso, né, é um nada para que você possa obter a salvação. A salvação, como diz Paulo, é uma obra da graça de Deus que se manifestou por meio de Jesus Cristo. E a gente vê lá em Tito, Paulo, no mesmo livro, né, que é do texto básico, só que no capítulo 3, Paulo falando o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Fica muito claro aí que não há mérito humano, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele continua, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quer dizer, o texto, portanto, ele é muito claro, né, sobre a fonte da graça, como a graça se manifesta na nossa vida. Se manifesta através da misericórdia de Deus, né, o seu desejo, apesar dos nossos pecados, eles nos salvar através de Cristo Jesus. Então a graça educa a fim de que aqui e agora, quer dizer, a gente pensa em graça, não é algo no futuro, não é algo que Deus fez no passado e ficou lá, não é algo que é simplesmente para o futuro, é algo que Deus fez no passado, mas que permanece vivo hoje, se reflete na nossa vida presente e também vai ter reflexo na nossa vida futura. Agora, no aqui e agora, essa graça educa a fim de que vivamos vidas que mostrem uma relação transformada. Aí sim que entram as boas obras. Nós não somos salvos para as boas obras, mas nós somos salvos para mostrarmos boas obras em Cristo Jesus. Então a graça, ela nos transforma e nos educa para nós mesmos, para consigo mesmo, ou seja, ela produz uma mudança de você, no modo como você se enxerga, no modo como você pensa sobre a si mesmo, né? Na sua relação para com o próximo também, a graça traz mudanças, né? Você agora passa a viver e a enxergar o outro a partir da ótica que Cristo enxerga o outro, né? E também na relação que nós temos com Deus. Quer dizer, eu sou liberto em Cristo para viver uma vida voltada para a honra e glória de Deus, né? E por fim, né, qual que é a relação de graça e fé? E a gente pode aí trazer alguns questionamentos que muitas vezes podem surgir na nossa cabeça como cristãos, né? Nós somos salvos pela graça ou seria pela fé? Ou seria pelas duas, pela graça e pela fé? Em outras palavras, qual seria a base da nossa salvação? E aí vamos pegar lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, um texto muito conhecido para nós protestantes, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, nós vemos aqui, de certo modo, uma relação entre fé e graça, dois elementos que aparecem juntos, né? Nós temos, portanto, que a fé é o único requisito exigido das pessoas para que sejam salvas. Não são obras, não é qualquer outra coisa, mas a fé é exigida para que a gente seja salvo. A gente volta lá em Romanos 5:1, diz que nós somos justificados mediante a fé, né? E nós temos acesso pela fé a esta graça, né? Então, a fé é o único requisito que nos é exigido para que nós sejamos salvos. Só que se nós parássemos por aí,
de certo modo, eu estaria falando que existe um único mérito no ser humano que seria capaz de o salvar, que era a sua fé, né? Mas a própria Bíblia fala que mesmo a fé, também a fé é algo que procede de Deus, né? Quer dizer, a graça é um favor imerecido e Deus nos faz isso também nos dando a fé, né, para que nós tenhamos acesso a essa graça. Dizemos lá em Romanos 3, 24 e 26, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, né? Lá Paulo também vai nos falar, né, lá em Efésios, né, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça, né, ela nos traz a salvação, né? Ou seja, nós somos justificados pela fé por causa da obra de Cristo, né? E tudo isso, né, a fé, a obra de Cristo, tudo isso é obra da graça de Deus. E Deus, portanto, nos ajude a entender o papel da graça na nossa vida. Não apenas, né, como aquilo que nos trouxe salvação, mas aquilo que nos trouxe transformação, né, e que nos impele a viver uma vida em conformidade com o Evangelho.